Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, esse lugar, esse momento, esse ambiente onde você aprende, conhece e desfruta um pouco mais do Ministério Fiel e os seus trabalhos. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, nunca visto antes, em nossa mesa, André Soares, o Galvão. André Soares, o Galvão. É o Galvão da Fiel. Mudei o nome do bichinho. Desculpa, viu, André? Perdão, viu, doutor? Mas, André, muito obrigado novamente por estar aqui conosco. Obrigado, Vini, por novamente estar aqui também acompanhando. Obrigado você por estar nos ouvindo e também nos assistindo no YouTube. E eu vou pedir, já a partir de agora, acho que faz mais sentido eu pedir antes. Você compartilhar realmente com seus amigos, com aquela pessoa que você acredita que vai fazer sentido esse conteúdo sobre arqueologia bíblica do Novo Testamento. E se você gosta muito do Ministério Fiel também, deixa o seu like, com certeza vai ser bom pra gente e pra você também. E o seu comentário para nos estimular e nos encorajar a continuar fazendo esse trabalho. É isso aí. E hoje nós estamos aqui com o André novamente. E há um tempo atrás, eu acho que foi no terceiro ou quarto episódio, né, o Marcílio? Sim. O André esteve aqui conosco apresentando um curso do qual ele é professor. Certo. Do Cursos Fiel, nossa plataforma de cursos online, maior plataforma de teologia reformada do Brasil. Uau. E ele apresentou o curso Arqueologia do Antigo Testamento, né? Uhum. E a gente já deu ali algumas pistas de que ele haveria de gravar do Novo Testamento, né? Para completar tudo. E, de fato, ele acabou de gravar. O curso já está quase... Talvez, enquanto você nos assiste, já esteja lançado. Uhum. E ele está aqui hoje para falar para a gente, né, sobre esse curso. Para que a gente possa equipar, né, a todos os nossos alunos... Uhum. Com pelo menos uma boa introdução do que se trata a arqueologia bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Precisa ter essa divisão, porque são tempos bem distintos, né? Uhum. Então, André, a nossa primeira pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é um pedido para que você nos dê aí um panorama geral sobre do que você trata, qual é a abordagem que você se utiliza neste nosso novo curso Arqueologia do Novo Testamento. Maravilha, prazer estar aqui mais uma vez. Bom, nesse curso... nós tratamos da arqueologia do Novo Testamento. Mas é importante nós deixarmos claro, logo de cara, que a nossa intenção não é falar sobre todo elemento arqueológico do Novo Testamento, porque isso seria impossível, né? Uhum. Então, o que eu fiz nesse curso foi selecionar alguns trechos do Novo Testamento em que a arqueologia desempenhava um papel importante para a interpretação dele, uhum, né? Quando a gente interpreta a Bíblia, a gente deve ter sempre em mente que a Bíblia não foi escrita num vácuo histórico, num vácuo sociocultural. A Bíblia foi escrita dentro de um determinado contexto. E para nós entendermos bem a Bíblia, a gente precisa entender bem esse contexto. E a arqueologia é uma grande ferramenta que nós temos para entender bem o contexto histórico sociocultural da Bíblia, né? A arqueologia é subordinada à ciência da história, né? Então, a arqueologia nos ajuda a reconstituir a história antiga com base em vestígios que essas culturas antigas deixaram para trás, né? Com base nesses restos materiais que essas culturas, à medida que iam vivendo, iam deixando para trás também, né? Então, nós estamos em busca de reconstituir o cenário histórico e sociocultural do Novo Testamento com o auxílio da arqueologia, né? Então, a arqueologia é essa ciência, essa disciplina que se dedica à reconstituição de uma determinada cultura com base nos seus restos materiais. E existe uma divisão específica da arqueologia que nós chamamos de arqueologia bíblica, ou, nesse caso, arqueologia do Novo Testamento. É a arqueologia que se dedica aos restos materiais relevantes para a história bíblica, né? Em especial, nesse caso, né, para a história do Novo Testamento. Então, nesse curso, nós selecionamos alguns casos do Novo Testamento em que a arqueologia nos ajuda a entender melhor esse contexto e, dessa forma, a entender melhor o texto bíblico, né? Então, basicamente, é disso que nós tratamos no curso. André, eu não sei se faz sentido, talvez não, mas a arqueologia bíblica do Novo Testamento também vai lidar com a busca dos manuscritos também? A parte, os papiros, relacionado a isso também ou não? Os achados do Novo Testamento ou não? Tá. A arqueologia bíblica se interessa por tudo relacionado à Bíblia. Okay. E para a Bíblia a gente precisa de texto, né? Então, a arqueologia bíblica também se interessa nos manuscritos, com certeza absoluta. Legal. Pela preservação deles e também encontrar novos ou busca de... Isso. Mas assim, os textos do Novo Testamento foram escritos no primeiro século. Sim.
mas as cópias não estão todas no primeiro século. Aliás, temos poucas cópias do primeiro século, do segundo século, né? Grande parte das cópias começa a aparecer a partir do terceiro século. Né? Tem nomes diferentes também, né? Entre as originais e as que são cópias, ou não? Isso, os textos originais são chamados autógrafos. Autógrafos, Né? isso. São os textos produzidos pelos próprios autores inspirados. No caso do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Mateus, etc. Né? Então, os textos produzidos por esses autores são chamados autógrafos. Né? Nós temos algum autógrafo? Não temos, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Né? É muito tempo, né? É muito tempo e os materiais antigos não se preservavam por tanto tempo assim. Né? Mas nós temos, felizmente, uma multidão de cópias que foram feitas ao longo dos séculos. Né? Cópias, cópias de cópias, cópias de cópias de cópias. Temos diversas famílias textuais, pela graça de Deus. E com base nessas cópias todas, nós podemos reconstituir com segurança, com inteira segurança, na verdade, o texto bíblico. Né? A reconstituição da palavra de Deus é um ato de extrema segurança que nós fazemos, porque nós temos uma multidão de cópias. Né? E, voltando à pergunta do Marcílio, né? A arqueologia bíblica está mais interessada na história bíblica. Certo. Né? Ela lida, assim, com manuscritos, né? Desde que esses manuscritos tenham sido produzidos no período da história bíblica. Entendi. Né? Agora, se esses manuscritos pertencem, por exemplo, ao século III, século IV, século V, então eles já não pertencem mais à área de interesse da arqueologia bíblica. Legal. Mas embora a gente possa achar algum escrito desses primeiros séculos que fale de algum assunto também do primeiro século, aí seria interessante, né? Não sei se eu entendi isso. Por exemplo, a gente escrito acha bíblico, você diz? um escrito tá. qualquer, né? Sei lá, uma circular de um jornal da época que fale alguma coisa, né? Aí acaba sendo uma contribuição arqueológica, né? Sim, sim, com certeza. Então, puxando o assunto dos escritos, né? Quais seriam os achados arqueológicos, quer textuais ou de outra sobre que nos ajuda a compreender essa seção chamada os Evangelhos? Nós vamos fazer perguntas aqui para você sobre a compreensão, sobre a contribuição da arqueologia, tratando essas seções bíblicas, né, de maneira geral. Então, vamos começar pelos Evangelhos. O que nós temos de achados arqueológicos que contribuem para a nossa compreensão dos Evangelhos? Mateus, Lucas, Marcos e João. Perfeito. O que deixa a imagem mais vívida, né? Sim. Traz mais para perto para a gente Sim. compreender melhor o texto. Isso é muito interessante, porque o objetivo da arqueologia não é comprovar a veracidade da história bíblica. Né? Muitas pessoas entendem que a arqueologia tem uma função apologética a cumprir, como se você devesse estudar arqueologia para mostrar que a Bíblia é verdadeira. Mas, na verdade, não. A Bíblia é verdadeira porque é a palavra de Deus. Né? Não existe uma palavra mais confiável do que a palavra de Deus. Né? Você não precisa da validação da palavra de um homem para que a palavra de Deus seja verdadeira. Não existe um testemunho superior ao de Deus. Né? Mas a arqueologia lança muita luz sobre a história bíblica e torna a história bíblica muito mais vívida para nós. Né? E quanto aos evangelhos, de forma específica, né, nós temos muitos exemplos de como a arqueologia bíblica contribui para a nossa compreensão dessa história registrada nos 4 primeiros livros do cânon do Novo Testamento. Né? No curso eu menciono alguns desses exemplos e talvez eu possa mencionar um outro aqui, né? Não vou mencionar todos para que o pessoal possa pegar no curso lá, né? Exatamente, por favor. Mas nós podemos pensar, por exemplo, na casa de Pedro. Né? Casa de Pedro lá em Cafarnaum. Esse é um achado arqueológico bem interessante. Os cristãos primitivos não se reuniam em catedrais, em igrejas, nem em edifícios construídos especificamente para a reunião cristã. Os primeiros cristãos se reuniam em casas. Isso aconteceu por muito tempo ao longo da história, pelo menos nos 3 primeiros séculos. Então, no primeiro século, os cristãos se reuniam em casas, inclusive os apóstolos. Né? E um grande centro da fé cristã no primeiro século era a cidade de Cafarnaum. Uma cidade que foi muito importante para o ministério de Jesus e a cidade onde habitava Pedro com seu irmão André, né, e os outros apóstolos Tiago e João. Todos eles habitavam lá em Cafarnaum e Jesus chegou a morar também nessa cidade e exerceu lá um ministério importante. Foi descoberta, na verdade, em Cafarnaum, uma catedral octagonal, né, uma catedral que tinha 8 pontas. Essa catedral era da Idade Média, mais ou menos do século V da nossa era, né? Mas esse tipo de catedral era construída para homenagear um lugar importante para a fé cristã. Né?
E qual lugar importante essa catedral celebrava em Cafarnaum? Os arqueólogos escavaram essa catedral do século V e descobriram que debaixo dela havia uma casa do primeiro século. Uau! Uma casa do primeiro século. E essa casa, conforme se descobriu, era uma casa em que os cristãos prestavam culto a Deus no primeiro século, no segundo século, no terceiro século. Por muito tempo, essa casa foi usada como lugar de culto pelos cristãos em Cafarnaum. Né? Um cômodo dessa casa foi adaptado para receber reuniões cristãs. Então, as paredes possuem inscrições cristãs, símbolos cristãos. Né? Isso começou a ser feito mais ou menos na década de 30 do primeiro século. Ou seja, logo que a igreja surgiu, os cristãos de Cafarnaum começaram a se reunir nessa casa. Na época de Jesus, né? Ou logo depois da ressurreição de Jesus, e também na época dos apóstolos. E por que, então, essa casa se tornou tão importante para a fé cristã, a ponto de uma catedral ser construída lá para celebrar essa localidade? A maior probabilidade que nós temos é de que essa casa talvez tenha pertencido a Pedro ou a outro apóstolo, como André, Tiago, João. Né? Mas seja como for, mesmo que essa casa não tenha sido de Pedro, ela provavelmente foi frequentada por Pedro por outros apóstolos quando passavam por Cafarnaum, porque era nessa casa que os cristãos cultuavam a Deus no primeiro século. Né? Então, se você tiver a oportunidade de ir para Israel, né, você que nos assiste, você pode visitar, hoje em dia, a chamada Casa de Pedro em Cafarnaum. Uau. Você pode ver lá, tirar fotos, e com certeza uma experiência muito emocionante. Você vai estar num lugar onde os apóstolos com certeza estiveram, onde os nossos irmãos do primeiro século prestavam culto a Deus. Né? Esse é um dos meus achados arqueológicos preferidos, para dizer a verdade. Uma coisa bem bacana mesmo. Que legal, quando você for, me leva. Esse você não cita no curso? Eu cito no curso. Legal. Cito no curso. Legal. Por exemplo, a gente tem falado no Novo Testamento sobre dracma, sobre moedas, sobre pesos e medidas. Tem algo que possa ser relevante para a gente? Talvez a história do camelo e da agulha, enfim, né? O que o Novo Testamento tem no seu conto nos evangelhos que a gente possa ter aí, que traz mais luz para aquilo que Cristo vivenciou, falou aos seus discípulos? Certo. Os arqueólogos, com muita frequência, acabam achando moedas, né? Talvez seja um dos achados arqueológicos mais recorrentes, assim, né? Eles acham muitas moedas. E eu cito nesse curso, em referência ao livro de Apocalipse, o achado de uma moeda que eu acho muito interessante para a gente entender a figura que nós temos em Apocalipse 17, por exemplo. Né? Foi achada uma moeda romana na década de 70. Né? No verso dessa moeda, havia lá a figura de uma mulher sentada sobre 7 montes, né? E diante dela havia um rio, que era o rio Tibre. Essa mulher era a deusa Roma, que estava sentada sobre as 7 colinas, ou os 7 montes. Que 7 montes são esses? A cidade de Roma, na Antiguidade, era mundialmente conhecida como a cidade das 7 montanhas, ou a cidade das 7 colinas, porque as muralhas originais de Roma, a chamada muralha serviana, né, envolvia 7 montes. Então, por conta disso, Roma ficou conhecida como a cidade dos 7 montes, a cidade das 7 montanhas. Então, nessa moeda, nós temos a figura da deusa Roma, sentada sobre 7 montes e diante do rio Tibre, que é o rio que corta a cidade de Roma. Né? E essa moeda é interessante para o estudo bíblico, porque ela lança luz sobre a figura que nós temos em Apocalipse 17. Em Apocalipse 17, nós temos uma prostituta sentada sobre uma besta. E essa besta tem 7 cabeças. O próprio texto de Apocalipse 17, se não me engano, no versículo 9, identifica essas 7 cabeças com 7 montes. Essas 7 cabeças representam 7 montes. Portanto, a mulher está sentada sobre 7 montes. E diante dela, né, há muitas águas. A figura que nós temos em Apocalipse 17 é a mesma que nós temos nessa moeda romana. Né? O que parece indicar que essa mulher que nós temos em Apocalipse, essa prostituta, representa Roma. Né? Afinal de contas, Roma era a cidade mundialmente conhecida como a cidade dos 7 montes. Então, essa moeda acaba lançando luz sobre a interpretação bíblica, sobre a maneira correta como nós devemos ler a palavra de Deus. Pelo menos, né, nós temos aqui uma possibilidade muito interessante. Né?
E eu acho que essa é uma das grandes vantagens da arqueologia. Ela acaba nos levando a uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Né? Nós não contamos apenas com a nossa própria intuição, com os nossos próprios sentidos, com a nossa própria habilidade exegética. Nós temos dados externos, né, que nos ajudam a enxergar com mais clareza o que nós temos na palavra de Deus. Né? Então, respondendo essa pergunta, sim, moedas são frequentemente achadas por arqueólogos e algumas delas são importantes para elucidar a história bíblica. Né? Legal, interessante. E os escritos paulinos também parecem fazer menção também a muitos lugares, né? As viagens de Paulo, o próprio público-alvo dele, ele cita, tem várias expressões idiomáticas e também faz referência a jogos, né, da época. Qual a contribuição da arqueologia do Novo Testamento para a nossa compreensão dos escritos de Paulo? E também você pode continuar aí e falar sobre outras epístolas, né? Perfeito. Bom, o apóstolo Paulo era um ótimo comunicador, né? E ele escrevia de maneira que as pessoas da sua época pudessem entender o que ele falava, né? Por mais que o apóstolo Pedro diga que na carta de Paulo havia pontos difíceis de entender, e certamente há, né? O apóstolo Paulo era um grande comunicador. E o apóstolo Paulo sempre, com muita frequência, se valia de metáforas esportivas, metáforas referentes ao mundo atlético. Hoje em dia, nós gostamos muito de esportes, né? Eu, por exemplo, gosto muito de futebol, acompanho um pouco de basquete e tal, mas nós gostamos muito de esportes na nossa cultura. E a cultura antiga não era diferente. As pessoas na antiguidade também gostavam de esportes. Havia, por exemplo, os Jogos Olímpicos e outros jogos menos conhecidos do que os Olímpicos eram jogos istmicos, né? Que aconteciam na região de Corinto, né? Na península de Istimia, que ligava a península do Peloponeso à Grécia continental. Então, nessa região, acontecia a cada 2 anos os Jogos Istmicos. Então, lá se celebravam esses jogos e havia uma pluralidade de modalidades esportivas, havia atletismo, havia lutas, havia corrida de biga, havia poesia. Poesia era considerada um esporte, né? Sério? É. Interessante. Então. Inclusive, o imperador romano... do cérebro. Então. Do coração, né? Também. Isso acabou se tornando proverbial no mundo antigo, porque o imperador romano Nero, que era, enfim, uma verdadeira besta, né? Para usar a figura de Apocalipse. Sim, claro. Você foi bíblico agora. Exato. Para mim valer de Apocalipse, não xingá-lo. Mas Nero era um trapaceiro. Ele gostava muito de participar dessa competição de recitação de poesia e tal. Só que ele era imperador, né? E quem ia dar a vitória para outra pessoa quando o imperador estava competindo? Eu que não iria. Então, Nero ganhava todas as competições de poesia, de canto, apesar de historiadores antigos um pouco mais ousados dizerem que Nero tinha uma voz muito fraca, uma voz um pouco fraca, uma voz rouca, né? Ele não tinha condições de ganhar uma competição em condições naturais. Ele ganhava porque era o imperador, né? Então, essa trapaça de Nero acabou se tornando proverbial no mundo antigo, né? Mas o fato é que havia essas modalidades esportivas no mundo antigo que eram muito estimadas por muitas pessoas. E como eu disse, os Jogos Istmicos eram celebrados na região de Corinto. E o apóstolo Paulo, né, teve um ministério muito frutífero em Corinto. E certamente Paulo estava em Corinto por volta do ano 51 ou 52, quando os Jogos Istmicos aconteceram naquela localidade, né? E o texto bíblico diz, em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo fazia tendas, né? Como assim fazia tendas? Para que ele fazia tendas? Circo. Circo. Não tinha circo dela. Então. Não sei. Bom, no mundo antigo não havia hotéis, né? Então, as pessoas que iam para Corinto para celebrar os Jogos Istmicos precisavam de abrigo. Nesse período, então, o mercado de tendas era muito aquecido. Tá? Paulo precisava fazer tendas porque havia uma grande necessidade de tendas quando os Jogos Istmicos eram celebrados. Muito provavelmente, então, ele se dedicou a esse comércio porque ele era muito demandado na região de Corinto por ocasião dos Jogos Istmicos, né? E, além disso, a ocorrência desses jogos em Corinto talvez tenha marcado a mente do apóstolo Paulo, porque em muitas das suas epístolas ele se vale de metáforas retiradas do mundo esportivo, né? Talvez a mais famosa de todas aparece lá em 1 Coríntios 9, né? Quando o apóstolo Paulo
apresenta a vida cristã como uma corrida, né? Ou como uma luta, e nós temos que correr como aquelas pessoas que são vencedoras, como aquelas pessoas que são coroadas no final, né? Os vencedores dessas competições os vencedores eram coroados com louro, né? Uma coroa de louros. Daí vem a expressão laureado, né? Então o apóstolo Paulo, com frequência em suas epístolas, se vale dessas metáforas esportivas, que seriam facilmente compreendidas pelo público da sua época, pelos seus leitores originais. Porque essas modalidades eram muito apreciadas naquela época, naquela cultura. Então, para entender bem, né, essas metáforas que o apóstolo Paulo usa, é muito útil que você tente pensar como antigo, que você tente, de certa forma, visualizar como eram essas competições no mundo antigo, o que ocorria exatamente, né? Por exemplo, um caso bem interessante se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando Paulo estava prestes a morrer, estava muito próximo da sua morte, ele escreveu essa última carta a Timóteo, né? E nessa última carta ele tem palavras muito famosas, né? E ele diz ao seu pupilo, diz a Timóteo, né? Timóteo, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, a coroa da justiça me está reservada. Né? Paulo está se referindo, evidentemente, a modalidades esportivas, né? Acabar a carreira é completar a corrida. A corrida num espaço reservado para isso de fato, né? Paulo diz que a coroa da justiça lhe estava reservada, né? A coroa da justiça é uma referência à coroa de louros que os vencedores recebiam. Paulo diz que o justo juiz não negaria a ele essa coroa da justiça. E essas competições esportivas, todas tinham um juiz também, né? Quando o competidor chegava para participar dos jogos istmicos, ele ia para um ambiente específico chamado de Pailamonium, né, em que ele fazia um juramento se propondo a competir de forma digna, de forma leal. Os competidores que fugissem das regras do jogo eram duramente punidos, né? Alguns eram até mortos por conta disso. E o apóstolo Paulo apresenta Jesus como o justo juiz, né, dessa competição da qual ele participou. A competição é a própria vida cristã. Paulo participou dessa competição, por assim dizer, né? Participou dessa prova, uma prova de resistência, com certeza, né? E o apóstolo Paulo, chegando ao final de sua vida, falou: completei minha carreira, eu vou receber agora a coroa do meu Senhor, que é um justo juiz. Ele viu que eu competi dignamente, eu não fui desleal nessa competição, eu não tive uma fé fingida, minha fé foi verdadeira, né? Então, estou chegando ao final da minha vida e vou receber a coroa do meu Senhor, né? Então, para você entender bem o apóstolo Paulo, é muito útil que você entenda, né, como funcionavam essas modalidades esportivas no mundo antigo, com certeza absoluta. André, é muito bom ouvir, né, isso no momento agora de mesa e também isso ser estimulado ao estudante de teologia, ao pastor, ao ministro, né, ao vocacionado. Mas o quão isso pode ser, talvez, perigoso de se perder na ilustração ou de se perder no achado arqueológico e perder de vista o foco do texto. Por exemplo, a gente pode falar sobre, como você mencionou aqui, a questão de Paulo fazendo relação à corrida e tal, sobre o juiz e sobre a coroa, mas o quanto a gente precisa ter de cuidado para o pregador não perder de vista o foco do texto, né, e dar muito foco propriamente à ilustração do que seria a intenção de Paulo ao escrever. Boa pergunta. Eu acho que esse é um risco que os pregadores com frequência correm, né? Às vezes nós queremos oferecer informações demais e muitas vezes nós fazemos isso por ego, para mostrar conhecimento, para mostrar que a gente estudou, para mostrar que a gente sabe das coisas, né? Para que as pessoas nos admirem pela nossa sabedoria e inteligência. E esse é um risco que nós pregadores corremos com frequência, né? Então, sei lá, você vai pregar sobre um texto de Colossenses e você começa a pregação oferecendo várias e várias informações sobre o contexto da cidade, sobre a localização geográfica dela, sobre a velocidade média do vento num verão típico, né? Você começa oferecendo várias informações completamente irrelevantes, informações que não têm nada a ver com o texto, e você está falando aquilo simplesmente para passar a impressão de que você é inteligente, né? Para que as pessoas te achem uma pessoa iluminada, sei lá. E nós corremos esse risco. Nós corremos esse risco com certeza, né? Para você interpretar corretamente a Bíblia, né, é sempre muito útil que você tenha acesso
essas informações da arqueologia e de outras ciências, mas nós temos que manusear com cuidado essas informações externas também. Ter essas informações externas não significa que você vai interpretar corretamente a palavra de Deus. Né? Agora, para você interpretar corretamente, você geralmente precisa dessas informações externas. Né? Pelo menos elas são muito úteis e vão facilitar muito a sua vida. Né? Mas é sempre bom tomar muito cuidado ao manusear essas informações externas, porque com muita frequência e com muita facilidade o nosso coração pecaminoso pode usar todas essas informações para a nossa própria glória, ou mesmo nós podemos manusear de forma equivocada essas informações e de forma que a nossa interpretação seja equivocada também. Vale ressaltar também que quando a gente está falando de arqueologia, a gente está falando de uma ciência, né? E de uma ciência que ela se renova. Sim. Então, às vezes, você vai lá e lê um artigo, né, sobre algum achado arqueológico, e pode ser que já tenha até outro artigo escrito depois mostrando que, na verdade, aquela informação está completamente errada, né? Então, a gente tem que sempre falar com muito cuidado, né, sobre assim, olha, as últimas pesquisas, se certificar de que você está tratando de uma informação atualizada, né? E entender que pode ser que descubram outra coisa que vá contra aquilo que acaba de ser descoberto, né? Então. E pensando agora homileticamente, né, quanto a trazer isso ao sermão, acho que a gente tem que só trazer à medida que aquilo de fato vai compreender, clarear a compreensão do texto bíblico para a comunidade, né? Porque às vezes pode ser algo que não precisa ser falado, né, simplesmente, né? Sim, com certeza. Existem duas grandes linhas básicas na arqueologia bíblica, né? Existe a escola maximalista e a escola minimalista. A escola minimalista tem proposto, né, desde a sua fundação, que a história bíblica, na verdade, não é uma história confiável. Existiria apenas um mínimo de realidade na história bíblica. Então, para você entender a história daquele período, daquele período do tempo, né, você precisa não apenas contar com a Bíblia, você precisa tentar reconstituir a história com base em achados arqueológicos, com base em outras disciplinas também. Né? Então, a Bíblia não seria uma história confiável do ponto de vista dos minimalistas. Né? Nós somos, porém, maximalistas. Nós queremos que a totalidade da história bíblica é verdadeira. A Bíblia é verdadeira em tudo aquilo que ela afirma. Mas o meu ponto aqui é que, se você parar para ler um artigo de um minimalista, né, você vai ter a impressão de que a arqueologia refuta a história bíblica. A arqueologia acaba com o nosso conto de fadas de que a Bíblia é totalmente verdadeira. E você tem essa impressão, até que você lê a resposta para o artigo. Né? E a arqueologia, de fato, como qualquer ciência, está sempre em mutação. Né? Novos achados são feitos e depois são refutados, ou a interpretação do achado é refutada. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado sempre com o que se apresenta como verdade absoluta e irrefutável, porque nem sempre a coisa é assim, né? E, enfim, é sempre muito bom manusear com muito cuidado essas informações, né? Entender como um apoio à interpretação e não como algo, assim, essencial, né, à interpretação, né? Sim, sim. Ela lança luz sobre o mundo antigo, sobre o contexto bíblico, contexto histórico, sociocultural, mas a arqueologia é uma ciência humana. E tudo que vem do homem é falho. Sim, perfeito. Então a gente já tem o nosso corte aí, né? Os minimalistas são hereges, né? Aí o povo que fala de minimalismo de outro assunto vai confundir tudo. Errado não tá, né? Ok, como talvez a gente não saiba o nome de cientistas minimalistas, né? São doutores, né? Com certeza, gente muito estudiosa. Mas quais são os traços para quem está querendo buscar mais estudos na área de arqueologia do Novo Testamento? Quais são os traços que você pode dar de dica para falar, essa pessoa aqui, se você lê esse tipo de fala ou interpretação ou essa colocação aqui, essa pessoa ela é minimalista? Teria algo nesse sentido para dar um norte para quem busca? Então, os minimalistas estão em busca de reconstituir a história do período bíblico, não com base na Bíblia, mas com base em outras fontes. Né? Fontes que vêm, sobretudo, da arqueologia. Então, se você encontrar um arqueólogo que esteja questionando a veracidade da palavra de Deus, que coloque em xeque
a autenticidade da história bíblica, a veracidade da história bíblica, né? Então, esse arqueólogo seria um minimalista. Você pode, evidentemente, lê-lo, né? Porque o apóstolo Paulo nos exorta a considerarmos todas as coisas e a retermos bem, mas o ideal é que nós busquemos nos dedicar também ao estudo e leitura de arqueólogos mais ortodoxos na fé, arqueólogos que estão comprometidos com a veracidade da palavra de Deus, e ver como eles lidam com essas propostas de arqueólogos de linha mais minimalista, né? Como eles respondem a esses arqueólogos, o que exatamente eles dizem em resposta às suas propostas, aos seus artigos, aos seus livros, etc., né? Então, é sempre bom ficar atento à maneira como a pessoa lida com a palavra de Deus, né? Se ela questiona a palavra de Deus, então, provavelmente um minimalista. Legal. E isso me faz lembrar do assunto da ciência de maneira geral, né? De achar que é possível fazer ciência de maneira neutra. Não tem como. O cientista tem uma cosmovisão, ele tem uma lente a qual ele enxerga o mundo e a realidade. Se ele já tem esse pressuposto na sua grade hermenêutica de que a Bíblia não é a palavra de Deus e que ela não está correta nem historicamente falando, vai ser tendencioso. Assim como vai ser tendencioso também do arqueólogo que é cristão, que é bíblico, mas nós acreditamos que crer que a palavra de Deus, crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é inerrante, é uma cosmovisão muito, muito mais adequada para se fazer ciência, né? Então, exatamente. Em grande medida, os nossos pressupostos determinam os resultados da nossa pesquisa, da nossa análise, né? Nós chegamos às conclusões que são possibilitadas pelos nossos pressupostos que nós carregamos conosco, né? A grande questão é, será que esses pressupostos são verdadeiros? Né? Esses pressupostos que dão origem às minhas crenças, às minhas elaborações, as minhas elucubrações, será que esses pressupostos são verdadeiros? Será que eles fazem sentido? Né? Essa é uma questão importante para a gente lidar também. André, falando sobre cidades, o que a gente tem de achados de cidades que podem trazer mais luz sobre o Novo Testamento? Eu sei que Jericó é uma cidade, né, super histórica e muito bem, com muitos achados arqueológicos. O quanto talvez a cidade de Jericó possa trazer luz para o Novo Testamento? De trechos que possam falar e citar. Entrada e saída. Tô com um texto em mente, mas aí eu acho que você pode ser melhor nisso. Sim. Quanto à cidade de Jericó, especificamente, até menciona essa cidade no curso de arqueologia do Antigo Testamento. Né? Essa cidade desempenha um papel importante no Antigo Testamento. Foi uma das primeiras cidades conquistadas pelos israelitas quando entraram em Canaã. Agora, a localização exata de Jericó ainda é bastante disputada. Ok. Né? Existem diversas propostas quanto à localização de Jericó. Mas tem um exemplo bem bacana de uma cidade do Novo Testamento que eu menciono no curso, que é a cidade de Antioquia da Psídia. Né? Havia algumas Antioquias no mundo antigo. Sim. Havia a Antioquia da Síria, havia a Antioquia da Psídia. As duas são mencionadas no Novo Testamento. A igreja que enviou o apóstolo Paulo em missão foi a igreja de Antioquia da Síria. Tá? E o apóstolo Paulo, então, saiu evangelizando o mundo e tal. E o apóstolo Paulo chegou a uma cidade chamada Pafos, na ilha de Creta. Pafos era a capital de Creta. E lá, em Atos 13, né, ele conheceu o procônsul da ilha, que era um homem chamado Sérgio Paulo. Até esse momento da história, Paulo era chamado de Saulo. A partir desse encontro com Sérgio Paulo, ele começa a ser chamado de Paulo. Por quê? Pergunta. Então, eu ia perguntar. Tá na ponta da língua. A arqueologia pode nos ajudar a responder essa pergunta também. Essa resposta não é certa, mas é uma possibilidade interessante. Primeiro, para a gente entender a resposta para essa pergunta, nós temos que entender como funcionava o nome no mundo romano. Né? Na nossa cultura, nós temos um primeiro nome, depois geralmente temos o sobrenome da mãe, então o sobrenome do pai. O meu, por exemplo, é André Galvão Soares. O Galvão antes. Desculpa, André. Eu chamei vocês André Soares e o Galvão por Tranquilo. Mas no mundo romano, as pessoas tinham um pré-nome, que equivale ao nosso primeiro nome. Né? Depois tinha um nome em si, que era o nome do clã ao qual a pessoa pertencia, a gens a qual a pessoa pertencia. Né? E depois vinha o cognome, que era o nome da família dentro desse clã. Então, via prenome, nome e cognome. No caso de Sérgio Paulo, nós temos o seu nome e o seu cognome. Ou seja, nós temos o nome do clã
ao qual ele pertencia, que era o clã Paulo ou Pauli, né? E temos o nome da família dentro desse clã. Era a família Sérgio ou Sérgia, né? Então temos o nome do seu clã e da sua família. Achados arqueológicos demonstram que esse clã e essa família eram muito importantes em Antioquia da Psídia. Nós temos muitos achados arqueológicos nessa cidade que mostram a importância desse clã e dessa família naquela cidade. O que é bem interessante e emblemático é que depois que Saulo, né, se encontra com Sérgio Paulo, ele vai para Antioquia da Psídia, onde a família de Sérgio Paulo era muito relevante e importante. Será que a ida de Paulo para lá ou de Saulo para lá, né, aconteceu por acaso? Talvez não. Talvez Paulo tenha ido para lá incentivado pelo procônsul. Talvez o procônsul que creu no evangelho de Paulo, né, tenha dito para o propósito logo como, olha, será que você pode ir na cidade da minha família evangelizar os meus parentes, os meus pais, os meus irmãos, os meus primos, enfim? Né? Será que não foi uma sugestão de Sérgio Paulo? Pode ter sido. Né? Mas o que é bem interessante é que talvez o nome de Saulo tenha sido mudado para Paulo por conta de Sérgio Paulo. Né? Havia um processo antigo de adoção de um cidadão livre, né, numa família que era executado com uma certa frequência. Então, uma pessoa podia ser recebida como um membro de uma família, mesmo sendo uma cidadã livre. Talvez o judeu Saulo tenha sido adotado na família de Sérgio Paulo, de forma que ele passou a usar o nome dessa família. Né? Deve ser significativo que o nome de Saulo é mudado para Paulo, justamente depois do seu encontro com Sérgio Paulo. Talvez haja significado aqui, e talvez a arqueologia nos ajude a entender melhor por que isso aconteceu. Uau, que interessante. É interessante que isso é um tipo de matéria para aula. Né? Esse que é um ponto. Né? Porque se você levar esse tipo de dúvida ao púlpito, né, para o irmão e a irmã que está querendo ser alimentado no culto, talvez não seja algo que alimente realmente o coração dessa pessoa, mas é algo muito interessante mesmo. Então, com certeza. O púlpito não é lugar para você fazer testes, né? Para você testar teorias. Exato, né? exato. Você tem que ir para o púlpito com certeza do que você vai falar. Né? Como Ezequiel, prega os ossos, pega e eles vão ressuscitar. Legal. E falando sobre cidades, a gente acho que um caso bem emblemático são as cidades das igrejas do Apocalipse, né? Qual a compreensão que a arqueologia do Novo Testamento traz para a nossa compreensão dessas cartas, né? As 7 igrejas e também do Apocalipse, como você já comentou, da moeda, né? Certo. Bom, quanto às cidades em si, não há grandes questões, né? São questões basicamente resolvidas. Nós sabemos onde todas essas cidades estavam localizadas, né, na região da Ásia Menor, na atual Turquia. São cidades que podem ser visitadas até hoje, inclusive. Então, não há grandes questões referentes à localização dessas cidades. Né? Essas são questões resolvidas. Mas agora, quanto ao Apocalipse em si, nós temos outras questões interessantes. Eu já mencionei uma delas, né? Já falei sobre Apocalipse 17, a mulher que estava sentada sobre uma besta de 7 cabeças e tal. Mas nós temos outras questões relevantes em Apocalipse em que a arqueologia pode nos ajudar a interpretar o texto de uma forma um pouco mais adequada, talvez. Né? Talvez a gente possa falar um pouco sobre o famoso 666. Né? Eita! Acho que a imagem vai até ficar escura agora. É preto e branco essa parte do vídeo, né? Fica vermelho. Né? Parece um fogo aqui. Né? Isso. Mas, enfim, 666, né? Então, de onde vem esse número macabro, né? Segundo o texto de Apocalipse, os leitores originais de João deviam calcular esse número, porque era o número de um homem. Né? Quando nós lemos a Bíblia, algo que nós devemos ter sempre em mente é que a Bíblia não foi escrita primeiro para nós, leitores do século XXI. A Bíblia tem que fazer sentido primeiro para os seus leitores originais. Né? João não estava pensando em mim quando escreveu o Apocalipse. Ele estava pensando no público da sua época, que estava sendo perseguido por Roma, que estava precisando de amparo, de conforto. É para esse público que João escreve. Né? E como esse público original de João teria entendido essa referência a esse número misterioso? Né? Calcule o número da besta porque é o número de um homem, e esse número é 666. Bom, João escreveu em grego, né? Mas o livro de Apocalipse é o livro mais hebraico do Novo Testamento. Oh.
os especialistas em línguas antigas conseguem perceber com clareza que João estava escrevendo em grego, mas pensando em hebraico ou aramaico, numa língua semítica. Né? A estrutura do seu texto é uma estrutura semítica, e não uma estrutura grega exatamente. Ele escrevia em grego, mas pensava em hebraico ou aramaico. E talvez João tenha escondido o referencial desse número por meio de um criptograma, né? Por meio de um processo que nós chamamos de gematria. Gematria é um criptograma, uma mensagem secreta, né? Transmitida por meio de números. E esse era um processo muito usual no mundo antigo. Muitas mensagens secretas eram transmitidas por meio do valor numérico das letras que compunham as palavras. Tanto o alfabeto hebraico quanto o alfabeto grego possuem letras que têm valores numéricos. Né? Então, com frequência no mundo antigo, no mundo hebraico ou no mundo de fala grega, as pessoas transmitiam mensagens secretas com base no valor numérico das letras. Isso que nós chamamos de gematria, ou gematria, né? Entre os gregos, esse fenômeno era conhecido como isopsefia. Né? E esse fenômeno, muito bem atestado, nós temos diversos exemplos desse fenômeno, cito alguns deles no nosso curso. Né? Nas escrituras mesmo? Ou não? Só na fora da Bíblia, okay. Tá? Sobretudo, e talvez nós temos alguns casos na Bíblia. Talvez esse caso do 666 seja um desses exemplos de gematria ou isopsefia. Né? Bom, como eu disse, então, João escrevia em grego, mas talvez pensasse em hebraico. Né? Então, talvez, ao esconder o nome do referencial desse número, né, ele estivesse pensando em hebraico também. Nessa época em que João escreveu, talvez, né, se a datação de Apocalipse estiver correta, pelo menos a datação que eu faço, né, na década de 60, o imperador romano era um homem chamado Nero. Nero César. E esse nome Nero César, né, escrito dessa forma com caracteres hebraicos, tem a exata soma de 666. Se você somar os valores numéricos das letras que compõem o nome Nero César, você vai chegar à cifra de 666 exatamente. E voltando àquela questão de manuscritos, né, encontrou-se um antigo manuscrito do livro de Apocalipse que, em vez de 666, trazia 616. Né? Por quê? Nós precisamos explicar isso. Por que isso aconteceu? Será que foi um erro do copista? Será que ele se confundiu ao copiar o texto? Justo nessa parte, né? Então, dificilmente. Porque em grego, né, o número 666, escrito por extenso ou com caracteres mesmo, não tem nada a ver com 616. Então, dificilmente um copista se confundiria. Então, essa mudança deve ter acontecido de forma intencional. Por que então o copista mudaria o número de 666 para 616? Né? Em grego, assim como em hebraico, né, o nome de Nero é Neron, com um N no fim. Agora, no mundo latino, o nome era apenas Nero, sem um N no fim. E esse N, que em hebraico é a letra Nun, né, tem um valor exato de 50. Então, o que pode ter acontecido é que esse copista, para facilitar para um leitor latino a identificação da besta com Nero, tenha tirado esse N do final. Porque para um leitor latino esse N no final não aparecia. E com isso ele descontou 50 da cifra final. Sim. E chegou assim a 616. Então, esse manuscrito confere uma certa plausibilidade para essa teoria. Sim, dá um endosso, né? Isso, exatamente. Então, pode ser, né, com base em tudo isso que eu falei, que esse número 666 fosse uma referência criptográfica ao imperador romano Nero César, né, que estava, talvez, perseguindo a igreja naquele exato momento em que o livro era escrito. Há duas grandes propostas quanto à datação de Apocalipse. A mais aceita e a mais conhecida é que Apocalipse teria sido escrito na década de 90, durante o reinado de Domiciano. Mas alguns propõem que Apocalipse foi, na verdade, escrito na década de 60 do primeiro século, quando Nero era o imperador. E Nero foi o primeiro imperador romano a perseguir de forma sistemática e oficial a igreja. Na década de 60, ele empreendeu uma terrível perseguição contra a igreja, perseguição
que redundou, inclusive, na morte de Paulo e Pedro. Eles foram martirizados no contexto dessa perseguição de Nero, né? Então, pode ser que quando o Apocalipse foi escrito, a igreja estivesse sendo massacrada pela perseguição desse imperador cruel, né, dessa verdadeira besta, né, que nós temos, talvez, né, representada por essa cifra 666. Agora, eu vou voltar ao púlpito de novo, igual eu tenho feito esse nosso episódio inteiro. Caso o pastor, não ministro, esteja interpretando dessa forma, o quanto isso muda, ou como ele deve interpretar, então, o Apocalipse, quando ele lê essa parte, entendendo que é Nero, o referencial de João ali. Como é que ele traz para os dias de hoje? Fazer uma aplicação hoje. Pessoal, é Nero. João estava falando de Nero. Como é que ele traz para os dias de hoje para aplicar para a igreja? Se ele entende que essa é uma forma. E se ele foi corajoso de expor esse texto, né? Então, exatamente. Bom, se um pregador entender que o texto se refere a Nero, então, vamos dizer que o pregador seja o André, assim. Então, talvez. Mas, se ele entender que, de fato, a referência aqui é o imperador romano Nero, qual que seria a mensagem de Apocalipse? A besta é vencida. Amém. Né? A besta é vencida. Se essa besta for uma referência a Nero, a besta é vencida pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Né? Então, o que o texto ensina é que nós certamente passaremos por tribulações e perseguições nesse mundo. Né? Todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Né? Essa é a promessa bíblica. Nós sofremos perseguições, nós sofremos perdas, nós sofremos dores, né? Mas a certeza que nós temos é que a vitória final pertence a Jesus Cristo. Amém. Né? E se você tem impressão, se você é adepto da leitura de que Apocalipse trata do contexto do Império Romano e que a besta seria uma referência a Roma ou mesmo a Nero, né? Isso não vai impactar muito a sua concepção da história. Você vai continuar crendo, né, que Jesus, no final, vai ser vitorioso. Ele venceu Roma, venceu Nero, venceu todo opositor que se levantou contra o seu povo e sempre vai ser assim. Amém. E é uma forma de encorajar o povo, se a gente puder aplicar diretamente aos primeiros leitores, justamente isso, né? João está dizendo que mesmo naquele momento de dificuldade, no ano 60, em que viria uma perseguição ainda mais forte, o seu povo ainda permaneceria sendo vitorioso por conta da vitória de Cristo, mesmo diante de uma grande besta como o 666. Exatamente. E Apocalipse deixa muito claro também, Amém, que mesmo os cristãos que foram martirizados por Nero, se de fato, né, o livro faz referência a Nero, eram vencedores. Esses cristãos não foram derrotados por Nero. Porque quando o cristão morre, segundo Apocalipse, ele é elevado à presença do seu Senhor no céu, ele recebe uma veste branca e ele passa a reinar juntamente com Cristo. Né? Então, o cristão, sendo morto, sendo torturado, sendo perseguido, sendo espoliado, né? O cristão é sempre um vencedor em Jesus Cristo. Né? Nada pode nos separar do nosso Senhor, nem mesmo a perseguição, nem mesmo a morte, nem mesmo o martírio. Né? Amém. Muito bom. Legal, muito bom. Que bênção. André, então, caminhando para o final agora, dê aí uma palavra de encorajamento aos nossos alunos ou aqueles que não são alunos ainda, para estarem assinando e fazendo este novo curso, Arqueologia do Novo Testamento. Bom, então, se você assistindo esse podcast se interessou por essa disciplina da arqueologia bíblica, né, eu recomendo a você que busque nosso curso. E essas informações que eu dei aqui são apenas algumas poucas informações que eu dou ao longo do curso. Né? Se você quer se aprofundar mais nesse tema, eu recomendo a você que faça o curso completo, que assista todas as aulas. Você com certeza vai pelo menos ficar com algumas pulguinhas atrás da orelha, né? Você vai ser incitado a lidar com algumas interpretações com as quais talvez você nunca tenha lidado antes, né? Você vai ter acesso a algumas informações bem relevantes e bacanas que nos ajudam, com certeza, a entender melhor o contexto bíblico. Se você é cristão, né, você existe para glorificar Deus. Aliás, todo ser humano existe para glorificar Deus, né? Mas você é chamado por Deus para glorificá-lo e para conhecê-lo. Você existe para conhecer a Deus, para se aprofundar no conhecimento dele. E para você se aprofundar no conhecimento de Deus, você precisa aprofundar no conhecimento bíblico. E para isso, né, nós precisamos da arqueologia, precisamos da história, precisamos de diversas ciências que nos auxiliam a entender a Bíblia de forma adequada e apropriada. Então,
Ao estudar arqueologia bíblica, você se aprofunda no conhecimento bíblico. Ao se aprofundar no conhecimento bíblico, você se aprofunda no conhecimento de Deus. E ao se aprofundar no conhecimento de Deus, você está cumprindo o motivo pelo qual você existe. Muito bom, André. Muito obrigado por esse tempo. É sempre um grande aprendizado chamar o André para a gente poder conversar. André tem muita informação, com certeza. Né? Se a gente tiver 100 episódios, 80 foi do André, junto com o André. Vamos chegar com certeza a mais de 100. E eu quero agradecer a você por ter passado esse tempo conosco, nos ouvindo ou nos assistindo. E, novamente, aquilo que eu te falei no começo, quero repetir. Se fez sentido para você, se você acha que faz sentido para algum amigo seu, alguma amiga sua que está estudando, mande esse link para essa pessoa para ela poder também acompanhar e vocês discutirem junto. Olha, será que realmente era 666 era o Nero? Será que a moeda com a mulher em cima de 7 montes realmente faz referência a outra besta lá no livro de Apocalipse? Ou será que a gente tem mais dúvidas que o André está podendo responder no curso? Vamos lá fazer o curso, no Curso Fiel. Vai fazer essa inscrição. Com certeza não tem só este curso, tem diversos cursos. A gente tem mais de 100 cursos na nossa plataforma, no Curso Fiel. O Vini pode falar com muito mais certeza que ele trabalhou diretamente no Curso Fiel durante vários anos, né, Vini? Sim, 5 anos trabalhando ali no administrativo, no atendimento. E a minha palavra para você, aluno do Cursos Fiel, nós não queremos apenas a sua mensalidade. Muito pelo contrário, a sua mensalidade é apenas a maneira como nós sustentamos a nossa plataforma. Sim. Nós não queremos só que você coloque ali o seu cartão de crédito e fique ali cobrando todo mês de você. Nós queremos que você estude, né? Nós queremos que você aproveite, porque é um esforço muito grande que nós fazemos para que todo mês nós lancemos cursos novos. Tanto que, desde a sua criação aí, nós, pelo menos um curso novo por mês nós lançamos. Se eu não me engano, apenas na pandemia que nós diminuímos um pouco a produção durante, eu acho que só o primeiro ano da pandemia. E depois nós já voltamos a todo vapor e já estamos com mais de 100 cursos. A gente já perdeu o número. A gente sabe que a gente ultrapassou a marca dos 100, né? E estamos sempre nos dedicando a trazer o melhor da teologia reformada. A gente sempre tem esse zelo pela confessionalidade, né? Em sermos bíblicos, né? Em sermos confessionais. E sempre buscando trazer os melhores professores para falar sobre esse assunto. E esse é um dos motivos do André estar no nosso time de professores, né? Ele é professor de arqueologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque ele é um estudioso da área, né? Um especialista da área. Então, nós somos muito gratos pela sua vida, André, muito obrigado. E aluno, faça o curso, né? Não apenas assine, estude. E você que não é o nosso assinante, né? Aproveita, entra lá em ministériofiel.com.br/cursos, faça logo a sua assinatura por apenas R$ 47,70 por mês. Você terá acesso ilimitado e simultâneo a todos os cursos da plataforma. Não é R$ 47,70 por curso, é R$ 47,70 por mês para acessar todos os cursos. Ah, mas eu quero fazer um curso só. Assina, faça um curso em um mês. Você faz tranquilamente. Os nossos cursos são de 20 a 50 horas, dependendo do curso. Então, assine por um mês e depois cancele. Não tem problema, não vamos ficar chateados, né, Marcílio? Nem um pouco. A gente quer, porque a gente não quer que você só pague, a gente quer que você use, a gente quer edificar a sua vida. A gente quer que você seja mais equipado ao ensino bíblico, para que você possa entender, conhecer mais as Escrituras e ensinar também, caso seja essa a sua área de atuação na sua igreja e no reino de Deus. Então, não deixe de fazer a sua assinatura e é isso aí. Deus abençoe. Tá vendo só? Como que eu poderia falar melhor? Esse cara aqui, o marketing do Curso Fiel, com certeza, muito bom. Muito obrigado, pessoal, por nos acompanhar então até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, Deus abençoe você e tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais. O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de fala portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre em nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.